Tom e Jerry é o exemplo de série animada que todo mundo assistiu, mas ninguém sabe como que foi o final. Isso teoricamente se explica porque a série passava em ordem aleatória na televisão, então a gente não tinha como saber. Talvez o último episódio que você viu de Tom e Jerry na sua vida pode ter sido o último produzido pela série clássica e você nem sabia. Ah, e quando eu digo série clássica, eu tô falando da época em que o Tom vivia em uma guerra com o Jerry todos os dias. A versão mais recente do desenho até tem o Tom e Jerry, mas eles não são inimigos direito. Isso pra mim é um absurdo. Enfim, não sei se vocês sabem, mas o último episódio da série clássica de Tom e Jerry foi extremamente polêmico. Isso porque o Tom e o Jerry morrem no final da série. Eu sou o Imaginago e hoje eu vou esclarecer as mentiras e as verdades contadas sobre esse final que gera discussões até hoje. Já quero dizer que talvez a sua infância pode ser destruída nesse vídeo aqui, tem esse risco aí, mas o meu único objetivo, eu juro, é preservar as suas memórias de Tom e Jerry. Então se inscreve agora nesse canal, toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo sobre animações, você não sabe o que está perdendo se você não se inscrever aqui. Bom, se você não conhece Tom e Jerry, você pelo menos já ouviu falar que se trata de uma série de curtas-metragens. E nessa série, um gato tenta caçar um rato. E é basicamente isso, né? O gato sempre se ferra no final do episódio e o rato se dá bem. Só que o tal último episódio é muito controverso no mundo inteiro. Ele se chama Blue Cat Blues e é um dos únicos episódios em que o Tom não caça o Jerry. Na verdade, o Tom vive uma história isolada nesse episódio e o Jerry quase não aparece. O que acontece é que ele encontra uma gata muito bonita. Ele dá em cima dessa gata, ela responde positivamente à cantada do Tom. O problema é que quando ele estava quase conquistando a gata, aparece um outro gato. Esse gato preto é bem conhecido pela gente que é fã de Tom e Jerry, ele geralmente aparece para competir com o Tom de alguma forma, seja para caçar o Jerry ou para conquistar alguém. E nesse episódio não é diferente. Quando ele chega, ele começa a dar em cima da gata também. E ela começa a se sentir atraída pelo gato preto. O Tom ligeiramente começa então a dar presentes, vários presentes para ela. Ele gasta uma grana, hipoteca, tudo que ele tem para dar presente para gata. Mas não importa os inúmeros presentes que o Tom dava pra ela, o gato preto chegava com presentes muito mais caros e melhores. Se ele dava um perfume pra ela, o gato preto dava um caminhão de perfume. É nesse nível. No final das contas, apesar de diversas tentativas do Tom, a gata resolve ficar com o gato preto. E o Tom literalmente entra em uma depressão. Ele chega a ficar bêbado tomando leite. E até hoje eu não entendi como é que isso funciona. E o Jerry, que geralmente tá brigando com o Tom, ele aparece nesse episódio pra consolar e ajudar ele. E a depressão do Tom é tão grave que ele nem queria saber de caçar o Jerry, sendo que esse é o objetivo da vida dele em todos os outros episódios de Tom e Jerry. O Jerry faz de tudo, mas ele não consegue animar o Tom. No fim, o Jerry fica grato por ter uma namorada que gosta dele. E no momento em que ele tá olhando essa foto pra se lembrar dela, ela aparece com um amante. Ela tá casada com um ratinho francês e abandona o Jerry. Ele então se senta na linha do trem junto com o Tom e fica depressivo junto com ele. E o episódio termina exatamente aí. Ah, Imaginago, mas você não disse que eles morrem no final? Bom, o que muitos dizem que significou a morte dos dois personagens é que quando tá fazendo a transição para os créditos finais, a gente consegue ouvir um barulho de uma buzina de um trem chegando bem de leve. Ou seja, o trem passou por cima deles e eles morreram. Pior que eu já vi esse episódio 2 vezes quando era pequeno no Bom Dia e Companhia e nunca percebi, eu nunca conectei que o barulho do trem no final significava que eles iriam ser atropelados. Realmente faz todo sentido e eu acho que chega a ser verdade mesmo. Então sim, eles morreram, mas existem explicações com relação a isso. O que dizem na internet, na verdade, é uma grande lenda urbana. A lenda diz que Hanna-Barbera, os criadores originais de Tom e Jerry, perderam os direitos autorais do grupo naquela época. E para simbolizar o fim de uma era, eles criaram um episódio em que Tom e Jerry se matam no final. Querendo dizer que os personagens verdadeiros estavam mortos, que eles não existiam mais. E que tudo que viesse de Tom e Jerry dali pra frente seria apenas uma versão genérica que não pertence aos criadores principais. Então seria como se os próprios criadores tivessem matado os seus personagens como uma espécie de protesto. Ok, isso faz sentido, mas não. O pessoal na internet fica discutindo, será que Tom e Jerry morreram? Será que eles não morreram? Quando na verdade, o foco aqui deveria ser outro. Eu afirmo, eu acho que eu consigo dizer, interpretando ali o episódio, que sim, eles morreram no final, fazia parte daquela história, mas tudo bem, porque essa não é a primeira vez que eles morrem na série. Tem um episódio em que se passa na França, em que o Tom literalmente morre na guilhotina no final. Lembra dele? Se chamava Os Dois Mosqueteiros. Paciência, paciência, gatinho. Guerra é guerra. We're off, doing and daring and fighting.
Era um episódio completamente alternativo, uma versão deles na França, isso era bem comum na época, na verdade. E o que acontece nesse episódio não influenciava em outro episódio. E tem um outro que é literalmente sobre a morte do Tom, ele chega até ir pro céu. Então, na verdade, os episódios de Tom e Jerry são independentes um do outro. É uma série de curta-metragens, o que significa que os episódios não estão conectados, são apenas episódios isolados. Você pode assistir em qualquer ordem que não faz diferença nenhuma. São histórias que começam e terminam, e não estão conectadas. Ok, eu admito talvez que essa seja a primeira vez que o Jerry poderia ter morrido na série inteira, porque geralmente é o Tom que morre. Beleza, mas se você levar em conta que os dois já foram pisoteados, amassados, baleados, queimados e qualquer tipo de dor que alguém já pode sofrer, e ainda assim sobreviveram. Isso faz a gente, no mínimo, duvidar que eles realmente tenham morrido ali atropelados por um trem. Eles já passaram por perrengues bem maiores. E sobre o protesto dos criadores, não tem absolutamente nada confirmado, não tá nem confirmado de que eles realmente ficaram irritados com a finalização do Tom e Jerry clássico. O primeiro argumento de que isso, na verdade, é uma grande lenda urbana é que esse episódio aí nem foi o último da série clássica de Tom e Jerry. Isso é uma mentira! Ele foi um dos últimos, é verdade, mas o último episódio mesmo feito pelos criadores de Tom e Jerry foi um chamado Touch Watchers. Nele, Tom e Jerry têm que cuidar do bebê dos seus donos e se envolvem, obviamente, numa confusão generalizada. É um episódio super de boa e não tem nada de traumatizante nele. Então nem faz sentido dizer que foi um protesto dos caras. Primeiro porque, como eu falei, não foi o último episódio de fato. E segundo porque essa coisa de episódio traumatizante realmente não era um problema pros caras, porque isso acontecia sempre. Porque na época eram permitidas séries animadas com mais violências e sem censura praticamente. Os personagens fumavam, usavam armas e bebiam tranquilamente. Então não, esse tal de Blue Cat Blues não foi o último capítulo de Tom e Jerry clássico, foi o Touch Watchers. A questão é que, de qualquer forma, o episódio foi banido em vários países e editado em vários outros para as pessoas não perceberem o barulho do trem no final. E aqui no Brasil passou sem censura, então se você assistiu, sabe que você foi privilegiado. Eu só queria deixar claro aqui que depressão é uma doença seríssima que pode levar ao suicídio. Não é frescura e não é mimimi. Eu queria aproveitar, na verdade, aqui e dizer que se você que está me assistindo aqui por um acaso está passando por algum momento difícil, sabe que isso é normal, que todo mundo passa por isso em algum momento. Eu, inclusive. Dói bastante, mas tudo vai ficar bem no final. Você pode procurar ajuda porque tem sempre alguém querendo te ajudar, ok? A gente fica muito mal às vezes, eu acho, por causa da internet. Você entra no Instagram e tá todo mundo feliz, parece que a vida de todo mundo é melhor que a sua. Mas a grande verdade é que aquilo são pequenos momentos de felicidade das outras pessoas. E falando sério, depois de 2 anos aqui desse lado, eu falo com tranquilidade que muita gente finge que tá feliz na internet. Isso aí eu posso garantir. Não se abala com isso não. Todo mundo fica mal em algum momento e ninguém é feliz o tempo inteiro. Enfim, gente, eu achei legal falar sobre esse episódio aqui de Tom e Jerry porque muita gente pensa que ele foi o último e acredita também em toda aquela conspiração que alguém inventou. Esteja seguro que esse não foi o último episódio de Tom e Jerry e muito menos o final da história, porque uma série que tem continuidade não pode ter um final. Simplesmente não faz sentido. É apenas mais um episódio de Tom e Jerry, um pouco traumatizante, mas é como todos os outros. Tom e Jerry é uma série imortal, assim como os seus personagens. Fico feliz em esclarecer isso pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não sai daqui sem clicar no like, porque isso me ajuda muito. Se inscreve no canal se você é novo aqui e não quer perder os próximos vídeos que eu vou lançar aqui. Me segue no Instagram também, @ImaginagoTV, pra gente poder conversar mais sobre conspirações nas animações. Eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça.